E as pessoas se tornam felizes na igreja, porque ouviram que vão possuir, que vão ter, que vão subir, que vão conquistar, que vão comprar, que vão edificar, que vão fazer aparecer o seu nome grande na terra. Enquanto Paulo disse: eu peguei tudo isso e joguei na privada. Se você já se sentiu vazio, mesmo tendo tudo, ou se está tentando entender o seu lugar no mundo, esta mensagem pode abrir seus olhos de um jeito transformador. Assista até o final e deixe seu comentário. No livro de Filipenses, no capítulo 1, de 19 a 21, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, ele vinha falando sobre a tribulação, ele vinha falando sobre o teor da sua jornada, das suas lutas. Paulo estava preso e, de acordo com o que um historiador imagina que foi uma prisão, a última prisão, outros dizem que não, mas é provável que essa tenha sido a última prisão de Paulo. Depois disso ele foi executado, e essa carta é uma carta muito feliz. Ele diz que espera rever os irmãos em Filipos, e diz assim: eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Ele tinha essa esperança ainda de revê-los mais uma vez. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu sair daqui, eu continuo glorificando a Deus, e se eu morrer, eu continuo glorificando a Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, por um lado, estar com Cristo, e que o que é incomparavelmente melhor, estar com Ele é a melhor coisa que existe. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Essas são as palavras do nosso irmão Paulo, escrevendo uma carta a uma igreja que ele participou da sua fundação com dores, cidade onde ele foi preso, apanhou. Ele e Silas, dentro de uma prisão, cantavam durante a noite, um terremoto os libertou. Tem muita história sensacional na curta passagem de Paulo pela cidade de Filipos. Visitou essa igreja de novo e agora preso, dizendo: olha, eu sei que vocês estão orando por mim, eu tenho muita vontade de estar aí de novo com vocês, e espero que isso aconteça mesmo, mas para mim é assim: se eu partir e Deus me levar, beleza, estou com Ele, estou feliz. Aliás, não tem coisa melhor do que estar com Ele, mas acho que ainda tem lenha para queimar, tem coisa para fazer, e se Ele me mantiver aqui, eu vou continuar glorificando a Deus, e vou continuar fazendo o trabalho que eu tenho que fazer, porque para mim o viver é isso, é Cristo, e se eu morrer eu estou no lucro. Esse é o discurso de uma pessoa muito madura, que olha a vida, o que se tem, o que se dá, o que se perde, o que se ganha, o que se faz, de maneira muito sóbria e muito madura espiritualmente, entendendo o rumo natural da vida. Se eu não morrer agora, eu morro mais à frente. Mas ele sabia, estava sendo perseguido há muito tempo, ou de modo natural, mas enfim, a maturidade de alguém que sabe que se acerca, se aproxima ao fim, ao mesmo tempo que compreende que estar vivo é também para a glória de Deus. As duas coisas são. É alguém muito maduro dizendo isso. Nós não conseguimos lidar muito bem com essas coisas. E quem está dizendo isso não é alguém que não tinha nada. Porque nós facilmente, nessa vida nossa maluca, endinheirada, capitalista, a gente acha que quem não tem nada, mais facilmente se conforma em não ter. Mas quem tem, é muito complicado abrir mão e perder. Mas de repente Paulo está falando isso porque também não tinha nada, vivia para lá e para cá, era tipo missionário e não tinha dinheiro, não tinha casa, então se morrer também que se dane, se ficar também não tenho nada. Não é isso. Não é esse cidadão que escreveu essa carta. O capítulo 3, a partir do verso 4, dessa mesma carta aos Filipenses, ele diz assim, ele está falando sobre gente que confia no seu poder, na sua carne, na sua condição, e ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na minha carne. Se alguém pensa que pode confiar naquilo que tem, ele diz a carne aqui, no sentido de que nas coisas naturais e humanas que possui, eu ainda mais.
e começa a falar sobre a sua condição dentro daquela cultura, entre os judeus. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, do reino de Judá, daquele que foi remanescente, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, era formado aos pés de Gamaliel, era um conhecedor da lei, talvez mais do que qualquer outro da sua época. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, era pupilo do sinédrio e dos judeus que perseguiam os cristãos. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, eu estava no topo. Mas o que para mim, nessa carne, era lucro, eu considerei perda. Eu decidi perder por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas, e eu as considero como lixo. Eu joguei no lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, não na minha força, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu sou justificado não pelas coisas que possuo, pelo que tenho, ou pelos títulos que sou, mas porque creio em Cristo e naquilo que Ele fez por mim. Esse é o resumo do que Paulo está dizendo. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar um com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quem está dizendo que se eu viver eu vivo para Cristo, e se eu morrer eu glorifico a Cristo estando com Ele, não é alguém que absolutamente não tinha nada, mas alguém que estava no topo da cadeia alimentar dentro daquela cultura. Naquela sociedade judaica que era subjugada por Roma, ele ainda era um cidadão romano, que não está descrito nesse texto, mas ele ainda tinha uma condição de respeito acima do que talvez um judeu normal teria. É esse que diz: isso aqui não tem valor, eu vou jogar isso no lixo. Isso não tem valor. A minha vida é em Cristo, e o que eu descobri, a vida que eu encontrei nele, essa é a minha vida. Irmãos, todo ser humano, uns mais, outros menos, tem algumas sedes. Quando começa a se entender por gente, a sede da identidade, quem eu sou, nossas origens, a sociedade em que a gente vive. A nossa identidade é formada, nem a gente sabe como, e tentamos nos igualar, fazemos algumas coisas porque queremos ser igual a alguém, e na verdade a nossa vida, passamos um tempo dela lutando para descobrir quem é que eu sou igual a quem? Essa é uma sede. Uma outra sede que nós temos é do significado. Qual o sentido e o significado da minha vida? Para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Essas sedes estão ligadas a uma outra, que é a sede da transcendência. Tem alguma coisa além disso aqui que a gente toca. A sede do que há além, a Deus, a começo, a criação. Sou obra do acaso. Eu sou um acaso biológico, químico. Tenho alma, não tenho. A sede de transcender o que se vê. A sede de pertencer a alguém. A sede do pertencimento. Família, pai, mãe, filho, amigos. A sede da comunhão, de quem eu sou, por que é que eu sirvo, da onde eu vim e a quem eu pertenço. Parece que a gente passa a vida tentando matar essas sedes. Buscamos isso em tudo quanto é lugar na terra. Uma coisa interessante, vale a pena a gente pensar, é que há pessoas que perdem tudo, e porque não tem significado, preferem deixar de viver. E há pessoas que parece que encontram tudo, e lutam por aquilo, e são capazes de morrer por aquilo. Parece que é um movimento dentro de nós, de que a desilusão de não ter, me tira a vontade de viver, e quando eu descubro algo que a minha vida está ali, estou disposto a morrer por causa daquilo. Paradoxo. Que interessante. A descoberta do sentido da vida. Que força isso tem para nós. E esse é um assunto profundo demais. Eu não teria condições de
psicologicamente ou filosoficamente mergulhar muito mais fundo do que eu estou fazendo agora. Mas lá em Gênesis nós encontramos um destino dado por Deus ao ser humano. Quero voltar com você lá no Gênesis. Quando Deus diz para o homem assim: olha, não coma daquela árvore, me obedeça, porque se você fizer aquilo você vai morrer, e eu dei para você vida. Essa coisa de Deus dizer para o homem: eu sou o teu Criador e você anda comigo, é uma ordem de Deus. Nós chamamos isso de um mandato espiritual. Tudo que o homem faria dali para frente teria uma lógica. Eu faço por essa terra, por toda essa criação, na mesma ótica e orientação do que o Criador fez por mim. O homem, que é a imagem de Deus, reproduz para essa terra o que Deus dá a ele. Todo o amor do Criador e toda a amizade, todo o ensino, cria no homem a consciência de que ele é a imagem de Deus pisando na terra para toda a criação. E quando Deus diz para ele: pega essa semente, cuide dela, plante, cuide das árvores, cuide dos animais, Ele está dando ao homem um outro mandato, um mandato que a gente chama de cultural. Como você vai plantar, como você vai colher, como você vai desenvolver os seus produtos, o que você vai fazer com o algodão, o que você vai fazer com a soja, o que você vai fazer com as fibras. Você vai criar toda uma cultura, como você vai lidar com isso, como você vai trabalhar isso, como é que você vai desenvolver habilidades, fazer cursos. Todo esse mandato cultural Deus deu ao homem. E isso aqui vai ter sentido porque você vai cuidar de tudo isso do jeito que eu cuido de você. E quando ele deu para o homem a esposa e disse: cresçam, multipliquem-se, e fala sobre o amor, vocês dois vão ser uma só pessoa a partir de agora, é porque havia uma lógica do amor de Deus envolvendo o homem e o homem envolvendo o seu próximo. Esse é um mandato que a gente chama de mandato social, de relacionamento. Tudo que o homem faz nessa terra por ela, e tudo que ele faz nesse mundo pelo próximo, está ligado a tudo que Deus fez por ele. A maneira como a gente cuida da terra, como a gente divide os bens que estão na terra, como é que a gente cerca a terra e diz: essa é minha e você que se ferre. A maneira como nós tratamos o nosso próximo, tudo está ligado a como eu estou ligado a Deus e ao que Ele fez por mim. De graça recebei, de graça dai. E podíamos citar aqui inúmeros versículos. Quando o homem diz: dane-se Deus, e a queda é uma coisa que eu vou bater nessa tecla enquanto eu tiver dedo, porque entender a queda, Gênesis 3, é fundamental para entender Cristo. Porque o homem comeu do fruto, para ele mesmo decidir o bem e o mal. Ele tirou Deus da história, e ele agora é senhor desse mundo, e ele diz as regras de como a coisa deve ser. Parece que o homem que disse não para Deus já resolveu uma das sedes. Eu não preciso transcender e conhecer se há alguma coisa a mais, eu mesmo resolvo a minha vida aqui. Nossa identidade, nosso pertencimento e o nosso significado já não estão mais em Deus. Estão nas coisas que nós possuímos, nas coisas que nós compramos. É isso aqui que nos sufoca, é isso aqui que nos mata. É o que você comprou, é o que você tem, é onde você está, é a posição que você ocupa, é o lugar que você tem na empresa, é quem você conseguiu ultrapassar, é sobre quem você conseguiu sobrepujar, é o que você conquistou, é o que você construiu, e aí quem você tem. Porque quanto mais importante você, mais é desejável. Quanto mais famoso, mais sexy você é. Quanto mais dinheiro você tem, mais lindo você fica. Quanto mais bens você possui, mais amigos você vai ter. E parece que junto com essas sedes naturais, intrínsecas do ser humano, nós acumulamos outras para dar como resposta às primeiras. Então a nossa sede do dinheiro, de comprar, de conquistar, de ter, de ser, de ter poder, de ter domínio, de ter controle, isso nos engoliu. E nós somos muito bons para tentar pegar esse monte de lixo e cobrir as sedes que nós temos, da nossa identidade, do nosso pertencimento ou do nosso significado. Quando a gente tira Deus da história, a gente tem muito lixo para colocar no lugar. Por isso Paulo diz: eu descobri que a minha vida está em Cristo. Eu troco tudo que eu tenho e eu considero isso aqui como lixo. Esse meu crachá de cidadão romano, esse outro aqui do Sinédrio, esse aqui da minha escola que eu me formei, todo o meu conhecimento, os tapinhas nas costas, a honra que eu possuía, o lugar que eu estava na cadeia alimentar, para mim isso aqui vai para a latrina. Aliás, a palavra lixo, esquibalon, do grego, é excremento de animais.
Eu peguei tudo isso que eu tinha e dei descarga, porque eu quero conhecer a Cristo. Mas a nossa vida hoje, nós somos tão vazios, nós somos tão ridiculamente desprezíveis, que a gente dá valor se a pessoa tem mais dinheiro ou menos, se ela é mais importante, eu devo me aproximar ou não. Escolho amigos por conta bancária ou pelo carro que está na garagem. E a mulher de acordo com a silhueta que ela tem. Porque viramos produto. E o mais triste é que achamos que nessas coisas é que nós vamos ter a nossa alegria ou a nossa satisfação completa. Irmãos, eu não estou dando para você uma fórmula de viver bem o resto da vida, porque nessa vida a gente nunca vai viver bem. Já ouvi comentários do tipo, a pregação do Zé é meio pessimista. Não, irmãos, ela é bíblica. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior até acabar. Se você não concorda com a Bíblia, é um problema seu. Mas essa é uma realidade, que se a gente não acordar para ela, nós vamos viver em ilusão. Em fevereiro a gente completa 10 anos de igreja. E por muitas, mas muitas vezes, desde o começo, eu ouvi coisas do tipo, mas o culto da Casa da Rocha não é muito animado. O louvor não é muito quente. E eu vou dizer para você, irmão, que eu não consigo vir aqui para tentar ficar soprando lareira, para as brasas pegarem fogo, no sentido de que você vai ter, você vai possuir, você vai conquistar, porque essa lógica mercantilista e capitalista engoliu a nossa fé. E as pessoas se tornam felizes na igreja, porque ouviram que vão possuir, que vão ter, que vão subir, que vão conquistar, que vão comprar, que vão edificar, que vão fazer aparecer o seu nome grande na terra, enquanto Paulo disse, eu peguei tudo isso e joguei na privada. Irmão, meu papel é muito difícil aqui. Olha, eu vejo aqui domingo, como a igreja está bonita hoje, está cheia, olha que legal. Aquele domingo que eu prego aqui, irmão, eu saio daqui e falo, pô, esse povo não vai voltar domingo que vem. Deixa eu fazer meu divã aqui, irmão. Vamos lá. Eu saio daqui de domingo e falo assim, Senhor, desculpa, vai. Desculpa aí, mas eu acho que eu sentei o rei ali. Acho que eu só desanimo as pessoas. Mas, irmão, eu não consigo te iludir. Eu não consigo mais ficar aqui soprando. Eu não sou lobo mau. Porque os que se dizem bons só tem a fantasia da vovozinha, tá? Não dá. Eu preciso te falar que a vida, nessa existência nossa, não tem sentido. Zé, porque a gente trabalha, compra, quando vai ficando velho, perde dinheiro, vende, envelhece e morre. Qual o sentido da vida? Eu vou te perguntar, dessa aqui, isso aqui? Nenhum. Relaxa, irmão, não tem sentido nenhum mesmo. Por isso Paulo jogou no lixo. Ele disse, eu descobri a sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu vou descer por baixo porque por cima os meus joelhos não me dão condições para que eu faça essa opção mais atlética. Subir a escada já é complicado. Não dá. E nós achamos que louvor animado é quando eu fico cantando, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou derrubar, eu vou perseguir meu inimigo. Estou falando só para mim. Eu, e fico pulando e festejando. E dizendo que isso é louvor, tipo, eu estou engrandecendo a Deus. Imagina ele no céu falando, escuta, isso é para você, legal, para você mesmo, essa pregação é só para você. Beleza, por que vocês vieram aqui? Se juntaram para quê? Quando o apóstolo Paulo disse isso, eu quero ler com você Colossenses capítulo 3. O mesmo Paulo, Colossenses 3, de 1 a 4.
Essa nossa versão ela é bem legal, a Nova Almeida atualizada, ela é bem fácil de entender, mas às vezes eu dou umas facilitadas mais ainda. Ele está dizendo assim, ó, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, presta atenção, você morreu para essa vida, e você nasceu de novo para Cristo. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, presta atenção, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo Jesus, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, ou a vida de vocês, se manifestar, já que vocês estão escondidos nele, quando ele se manifestar, vocês também serão manifestados com ele, em glória. Esse é um texto também escatológico, ou basicamente escatológico. O que significa isso, Zé? É um texto que fala sobre o futuro. A nossa verdadeira vida não é essa, ela está escondida em Cristo. Quando ele se manifestar, a nossa verdadeira vida vai se manifestar junto com ele, que a gente está dentro dele, a gente vive nele, nós somos dele. O seu reino nos envolveu e ele nos abraçou, e nós somos dele. Aliás, Paulo é o cara que em muitas das suas epístolas ele fala sobre a vida em Cristo, vivendo nele, nós somos dele. Quando Lucas escreve Atos 17, 28, e Lucas viajou com Paulo, eu acho que essa frase ele pegou do Paulo. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ele é o ambiente da nossa existência. A gente vive nesse mundo, sim, a gente trabalha, ganha dinheiro, paga conta, compra carro, e não tem nenhum problema com isso. Você estudou, fez os seus cursos, cresceu, tem um baita de um emprego, que legal, irmão, que bom. Poxa, você pôde fazer uma viagem, tirou foto com o boneco do Mickey, vai mesmo. Não tenho nada contra o Mickey. Tem gente que acha que é demônio, eu acho que não, é um rato, mas vai lá. É muito legal, o problema não é esse, o problema é que a gente acha que isso é que é vida, esse é o problema. É que nós translocadamente ficamos embebecidos, entorpecidos por essa maconha capitalista, sei lá como é que chama isso. Eu estive lá no Canadá e lá a venda de maconha é liberada. Não experimentei não, irmão, fica tranquilo. Eu sou assim sem fumar nada. Já sou louco o suficiente. E aí, Paulo diz, pensa nas coisas do alto, vocês morreram para essa vida. Eu não estou dizendo a você que você não vá ter situações de perda que vão machucar você profundamente, claro que sim. A gente é de carne e osso, e as coisas que a gente vive nessa vida, as coisas que vêm e vão, mexem sim com a gente. Imagina, alguém que a gente ama se vai, ou coisas que a gente levou a vida para construir se perdem, acontece, mas o homem foi lançado nesse mundo de perdas, nesse mundo que tudo tem um fim, nada mais é eterno. A maturidade de Paulo de dizer, eu sei, é assim que é. Me parece que é um elemento curador para nós. Compreender o que Deus fez por nós e a vida que Ele nos propôs nele, faz a gente desconectar um pouco daqui, porque o nosso pé está muito enraizado nisso aqui, irmão. A gente está quebrando o pau dentro de casa por causa do dinheiro do carro que bateu, meu. Porque a mulher fez um negócio que você não quer e ninguém faz isso comigo. Para de ser esse machão latino-americano imbecilizado, mano. Acorda e trata a sua mulher dignamente como um filho de Deus, como um homem de Deus, meu. Você morreu. Você é mulher igual, e você é filho igual, e eu pastor pior ainda. Eu fico imaginando, como seria a nossa igreja se nós fôssemos convertidos a Cristo? Como seria se eu e você, de verdade, tivéssemos passado por um processo de morte? Não estou falando de confessar Jesus como Senhor e ser salvo. Para o céu, esse monte de tranqueira que nós somos, vai tudo para lá. Quem acha que para o céu vai gente boazinha, não conhece as Escrituras. Gente boazinha não existe. Só Cristo foi bom. Ele falou isso para o jovem rico. Por que você me chama de bom? Só há um que é bom. Só tem um bom, só Deus é bom.
O pai fala: filho, você escolheu 12 aí? Ô pai, eu comecei. Estou aqui e vou escolher os 12. Aliás, já escolhi. E Deus perguntaria: você escolheu 12 bom? Escolhi 12. Mas os melhorzinhos, você pegou? Fala aí. Judas? Ah, Tomé, o que não crê? O Bartolomeu, aquele que falou que não podia vir nada de Jerusalém? É. O Mateus, não, publicano não. O Simão Zelote, pera, você quer escolher um publicano? Vai colocar um Zelote junto, os caras vão se matar. Isso é um Big Brother que vai dar errado. O Tiago e o João, não, os filhos do trovão, esses caras, eu não tenho pavio, esse cara briga com todo mundo. O Pedro, esse cara vai te negar, só tô lembrando. Por que a nossa vida é tão ligada às coisas dessa terra, irmão? Se você, marido e mulher, conversassem como dois convertidos, se a gente conseguisse de verdade morrer, se nós buscássemos nas Escrituras a Cristo todos os dias e pensássemos nas coisas que são do alto, sim, trabalhássemos, vivêssemos, pagássemos as nossas contas, saíssemos de férias, mas sabendo que isso não é vida, o que seria da nossa igreja se nós nos convertêssemos? O que seria da nossa comunidade se nós somos gente de Cristo? Se os maridos fossem homens de Deus, quebrantados, que cuidam da sua esposa, perdendo a sua própria vida como Cristo fez pela igreja. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu vou te falar qual que é a verdade. Nós não acreditamos em Deus. Nós não acreditamos na palavra de Deus. Nós não acreditamos no Espírito de Deus. Beiro a loucura de dizer que estamos aqui à toa. Porque se eu e você acreditássemos que a palavra de Deus é verdade e vida, nós leríamos mais a Bíblia do que o site de esportes para ver quanto o nosso time ganhou ou perdeu. Mas nós não fazemos isso, porque nós achamos que a alegria está mesmo no site esportivo, ou no Instagram que tem as piadas. Porque se nós achássemos de verdade que o Espírito Santo habita em nós e nós acreditássemos nisso, nós oraríamos mais. Mas a gente perde mais tempo no nosso telefone e na nossa televisão, na série que a gente acompanha, do que numa série de capítulos bíblicos que nós deveríamos ler. A verdade, irmãos, é que eu e você não acreditamos em Deus. Sabe quando que nós dizemos que temos fé? Quando alguma coisa material nos falta. Aí quando eu estou sem dinheiro, quando alguém quer puxar meu tapete na empresa, ou que eu preciso de um milagre, aí eu digo que sou cheio de fé. Deus vai fazer, Ele vai derrubar, Ele vai abrir o mar, e eu vou soprar, e eu vou soprar. E aí vem, aí canta, aí louva, e dá-lhe dinheiro, porque é o dinheiro que faz o milagre acontecer. E o croupier, o croupier, e você mandando as fichas, aí você está cheio de fé. Mas quando é para reconhecer que somos pecadores, e temos que morrer, e somos péssimos pais, e péssimos maridos, e mulheres fofoqueiras, e gente cheia de maldade no coração, e a nossa cabeça é dinheiro, sexo e poder, aí nós não temos fé para dizer: Senhor, tem misericórdia, eu preciso jogar no lixo essas coisas. Entender que isso não é vida. É por isso que a gente sofre. Ou pelo menos um dos porquês que nós sofremos é que a gente tem raízes muito profundas, ligados a essa terra. Como Paulo era maduro. Deus do céu, estou tranquilo. Se eu estiver vivendo, é Cristo, minha missão, o reino dele, meus relacionamentos, amizades, trabalho e desenvolvimento de vida giram na lógica do reino. Mas vai te faltar alguma coisa, Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso ter e não ter, ajuntar ou perder, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não tenho problema de dizerem que a nossa igreja é pessimista ou que não é nada animada.
Mas eu sou muito satisfeito e feliz de não sermos um grupo de pessoas doentes que acha que a gente só se reúne para transformar isso aqui numa maquininha de dar dinheiro para as pessoas, ou de recolhê-lo a título de multiplicá-lo, porque isso não é vida. A vida é a sublimidade do conhecimento de Cristo. Pode ser que eu atrase um pouquinho hoje, me aguenta aí, irmãos. Tem dias que eu falo algumas coisas aqui porque você precisa ouvir. Aguenta aí. Tem dias que eu falo algumas coisas aqui, irmãos, porque eu preciso falar. Me aguenta aí. Aqui eu acho que as duas estão acontecendo juntas. Foi interessante esses 5, 6 dias lá no Canadá. Eu decidi contar isso para a igreja. A gente foi lá para tocar, eu fui para pregar também. Um final de semana, sexta, sábado, domingo, e nós voltamos. Mesmo uma banda praticamente moribunda, respirando por aparelhos, ainda recebe convites assim. E é muito mais legal de tocar no Canadá do que no Brasil, porque tem free shop, tem essas coisas, perfume, essas coisas todas. Tá vendo como eu sou muito ligado a essa terra? Não consigo pensar nas coisas do alto. Com certeza, você não é o cara que tem que ficar defendendo. Não, a Casa da Rocha é legal porque o pastor é legal. Você não vai falar isso nunca. Não, ele fala das tranqueiras mesmo, eu não vou lá por causa dele. Pronto, que bom. Sua fé não é mediada por mim, mas por Cristo. Mas enfim, em 2010, quando nós começamos a Casa da Rocha, era um momento muito difícil. Alguns aqui são do começo, eu não sei se percebiam. Mas era uma mistura de feridas por um certo abuso espiritual, com uma gama muito grande de acusações, leva e traz, fofoca, e ainda uma onda forte da igreja querendo que eu fosse apóstolo, fizesse programa na televisão, fizesse campanha, ungisse as pessoas, e eu falava, não quero nada disso, gente. Não vou discorrer aqui teologicamente sobre nenhum tipo de maneira de se ter a sua eclesiologia, só quero dizer que eu não quero mais isso. E logo no começo, logo nas primeiras reuniões, eu pensei assim, não tem sentido o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é uma grande besteira. As pessoas não querem isso, elas querem outra coisa. E eu tomando cacetada para lá e para cá. E eu li uma matéria sobre o Canadá, que estava aceitando imigração voluntária. E eu falei para minha esposa, poxa, eu podia tentar ressuscitar o meu diploma, que eu sou engenheiro civil. A gente vende a nossa casa, o que você acha? E a gente vai embora. Vamos morar no meio da neve, num iglu, junto com os esquimós. Já pensou chegar num lugar que ninguém conhece a gente, nada? Nossos filhos vão crescer num bom país, com uma boa educação, e eu sou um cara capaz, eu não sou uma pessoa difícil de lidar, eu vou arrumar um bom trabalho, vamos viver a vida. A capacidade de a gente encontrar uma igreja lá de canadense, a gente vai lá, frequenta, cria os filhos no Senhor, esquece, vira a chave e muda tudo. E isso ficou na cabeça, a gente conversou, ela falou, não está pensando nisso. E eu falei, estou pensando, bem, o que você acha? Mas misturou um pouco de tudo, irmão, um pouco de covardia, o fato de acontecer um problema que eu não podia mais vender minha casa, apesar de ser quitada. Então vou ter que ficar. Foi interessante essa viagem, porque eu nunca tinha ido para lá. E é realmente um país muito bom, e as pessoas que moram lá são muito felizes. Mas estar lá foi também um ponto de Deus falar para mim, não era aqui. E você fala assim, mas mesmo agora, depois da igreja, tudo você ainda pensava em desistir? Não, só até segunda-feira, irmão. Eu não penso mais nisso. Segunda para cá eu já mudei. Eu penso em ir agora para outro país, não mais para Canadá. A descoberta de que a minha vida não está nessa terra. Eu descobri que eu não vou ser feliz se eu morar num país melhor. E não tenho nada contra quem mora em outro país, nada disso. Estou falando eu. Entendi que Deus tem uma missão e eu preciso cumpri-la. A não ser que Ele dissesse, Zé, você vai para a Mongólia agora. Trabalhando nessa terra, vivendo nesse mundo, mas a vida não é mais desse mundo. Leve-me ao seu líder. Quem é você? Eu não sou dessa terra. Eu sou um ET aqui. O que aconteceria com a nossa vida, irmãos, se nós fôssemos convertidos a Cristo? Se a palavra dele habitasse ricamente dentro de nós, e nós pensássemos nas coisas do alto,
nossos planos, que podem ser profissionais, financeiros, e são legítimos, tivessem uma nascente no reino e na vontade e no propósito de Deus. Se a gente estivesse mais descansado quando passasse por uma grande perda, e menos eufórico quando tivesse um grande ganho, porque tudo pertence a Deus e Ele é Senhor de tudo. Se fôssemos mais humanos e menos máquinas, programadas para ter desempenho e performance profissional, se fôssemos gente de coração de carne, onde as verdades de Deus estão escritas, o que aconteceria com o seu casamento, se você caísse de joelhos para dizer: Jesus, eu preciso ser a tua imagem? Se a nossa imagem fosse menos igual à imagem desse mundo, porque nos parecemos muito com o homem pós-moderno e muito pouco com o homem Jesus Cristo. Os conceitos dos nossos pais e os problemas que passamos e as dores que tivemos no passado formaram muito mais essa casca grossa do que temos, do que o Evangelho de nos transformar em gente de coração de verdade. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos em Deus. Porque se acreditássemos, nós lutaríamos contra nós mesmos. E diríamos: a palavra de Deus é a verdade, não a minha. Eu preciso me converter a ela. A mente de Cristo é verdadeira e não a minha. Eu tenho que trocar a minha. As motivações e os sentimentos que houveram em Cristo Jesus são de verdade. Os meus não são genuínos. Eu preciso mudar. Eu acho que nós vamos diminuir muito as dores que nós temos. Porque a gente vai dizer: Jesus, nós somos teus. Eu preciso ser teu. Tem misericórdia de mim. Eu queria me encontrar de novo com o Senhor. Eu queria voltar lá no começo. Te encontrar de novo. Eu te conheço, mas eu ainda sou governado pelo meu bolso, pelo meu aparelho genital. Ainda sou governado por essas loucuras dessa terra. Queria que a tua palavra me governasse. Toma lugar aqui. Estou precisando morrer um pouco e pensar nas coisas do alto. Vamos fazer essa oração nessa manhã. Bom, se você não quiser, é só não voltar domingo que vem. Às vezes eu fico esperando isso, mas não acontece. Mas que bom. Que bom. E que quando a gente estiver aqui, o nosso culto seja animado, não porque a gente ganhou dinheiro, mas porque a graça de Deus encheu o nosso coração. E o nosso louvor seja para arrebentar, não porque eu vou conquistar e derrubar o próximo, mas porque o amor dele inundou meu coração e eu não consigo deixar de dizer que ele é grande, que ele é santo e que ele é bom, porque a minha vida é dele. Não tem outro motivo a não ser: o Rei reina aqui. Sentiu-se encorajado por esta mensagem? Deixe seu comentário e compartilhe para abençoar outras pessoas. Até a próxima!